Mendiga lia para a menina rica todos os dias. Mas quando o pai dela descobre, Marcelo Santana estava acostumado a controlar cada aspecto da vida de sua filha Letícia. Como dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, ele garantia que nada saísse do seu planejamento rigoroso, especialmente quando se tratava da segurança da menina de 8 anos. Foi durante uma tarde de quinta-feira que o motorista particular, José, ligou nervoso para o escritório. Ele havia perdido Letícia na Praça da República. A menina simplesmente desapareceu enquanto esperava na limusine, e quando José finalmente a encontrou, ela estava sentada no chão ao lado de uma mulher negra de roupas surradas, ouvindo histórias de um livro velho. Senhor Marcelo, a menina estava toda suja, sentada no chão mesmo, relatou José, visivelmente perturbado. E aquela mulher parecia uma mendiga, senhor. Letícia não queria vir embora de jeito nenhum. Marcelo desligou o telefone com o maxilar tenso. Sua filha, herdeira de um império construído com tanto suor, havia se misturado com uma mendiga na rua. O que as pessoas iriam pensar? O que os sócios diriam se soubessem que a filha do presidente da empresa estava se relacionando com uma pessoa das ruas? Quando chegou em casa naquela noite, Marcelo encontrou Letícia no quarto, ainda suja de terra da praça, mas com os olhos brilhando de uma forma que ele não via há muito tempo. Papai, a tia Conceição me contou a história mais linda do mundo, disse a menina pulando na cama. Era sobre uma princesa que morava numa torre, mas que descobriu que o mundo lá fora era muito mais bonito que o castelo dela. Quem é essa tal de Conceição? Perguntou Marcelo, tentando manter a voz calma. A tia que lê histórias na praça. Ela tem um livro cheio de aventuras e disse que, se eu quiser, posso voltar amanhã para ouvir o final da história da princesa. Marcelo sentiu um nó no estômago. Sua filha estava sendo influenciada por uma completa estranha, uma mendiga que provavelmente queria se aproveitar da situação de alguma forma. Letícia, você não pode mais falar com essa mulher. É perigoso. Mas por que, papai? Ela é boa. Me ensinou que existem tesouros que não podem ser comprados com dinheiro. Que tipo de tesouros? Perguntou Marcelo, desconfiado. As histórias, papai. Ela disse que cada história é um tesouro que fica para sempre no nosso coração. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Decidiu que no dia seguinte iria pessoalmente até a praça para confrontar essa tal Conceição e deixar claro que ela deveria se manter longe de sua filha. Na manhã seguinte, Marcelo cancelou suas reuniões e seguiu para a Praça da República. Chegou lá por volta das 2 da tarde e logo avistou a mulher que José havia descrito. Ela estava sentada debaixo de uma árvore, com um livro nas mãos, esperando. Seus cabelos grisalhos escapavam de um gorro marrom surrado, e suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de muito uso. Marcelo aproximou-se decidido a encerrar aquela situação de uma vez por todas. Você é a tal Conceição? Perguntou, parando na frente da mulher. Ela levantou os olhos devagar, e Marcelo sentiu algo estranho no peito. Havia algo familiar naquele olhar, mas não conseguiu identificar o quê. Sim, eu sou Conceição, e você deve ser o pai da Letícia, respondeu ela, fechando o livro calmamente. Exato. E vim aqui para deixar uma coisa bem clara. Quero que você pare de se aproximar da minha filha imediatamente. Conceição sorriu de forma melancólica. Sua filha é uma menina muito especial, senhor Marcelo. Tem sede de conhecimento e uma imaginação brilhante. Como você sabe meu nome? Perguntou Marcelo, sentindo um calafrio. Letícia fala muito do pai. Diz que você trabalha muito e que ela sente saudade de quando vocês brincavam juntos. Marcelo se irritou. Que direito aquela mulher tinha de conhecer detalhes íntimos de sua família? Olha aqui, seja você quem for, não quero você perto da minha filha. Não sei que tipo de golpe está tentando aplicar, mas não vai dar certo. Golpe? Conceição riu baixinho. Senhor Marcelo, não quero nada seu. Só estou compartilhando algumas histórias com uma criança que parece carente de atenção. Carente de atenção? Marcelo se exaltou. Minha filha tem tudo o que precisa. Estuda nas melhores escolas. Tem os melhores professores particulares, os melhores brinquedos. Mas não tem histórias.
interrompeu Conceição suavemente. Não tem tempo de qualidade com o pai. Não tem momentos simples de alegria. Marcelo estava prestes a responder quando ouviu uma voz familiar. Papai, o que o senhor está fazendo aqui? Ele se virou e viu Letícia correndo em sua direção, com o uniforme escolar um pouco amassado e os olhos surpresos. Letícia, como você chegou aqui? Deveria estar na escola. Eu fugi na hora do recreio, confessou a menina baixando a cabeça. Queria muito ouvir o final da história da princesa. Marcelo sentiu a raiva crescer dentro dele. Sua filha havia fugido da escola por causa daquela mulher. Vamos embora agora mesmo, disse ele pegando a mão de Letícia com firmeza. Mas papai, a tia Conceição ainda não terminou a história. Não haverá mais histórias, e você está proibida de sair de casa por uma semana. Letícia começou a chorar, e Conceição se levantou devagar. Senhor Marcelo, posso sugerir algo? Não, você não pode sugerir nada. Mantenha-se longe da minha família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marcelo arrastou Letícia até o carro, ignorando os soluços da menina. Durante todo o caminho de volta, ela implorou para que ele a deixasse ao menos se despedir de Conceição, mas ele permaneceu irredutível. Nos dias seguintes, Marcelo aumentou a segurança em torno de Letícia. Contratou mais um segurança para acompanhá-la na escola e deu ordens expressas para que ela não saísse de vista nem por um segundo. Porém, conforme os dias passavam, Marcelo notou uma mudança preocupante no comportamento da filha. Letícia, que sempre fora uma criança alegre e falante, tornou-se quieta e apática. Ela mal tocava na comida, não brincava com seus brinquedos caros e passava horas olhando pela janela do quarto. Senhor Marcelo, disse Rosa, a governanta da casa, a menina Letícia não está bem. Hoje ela nem quis sair do quarto. Marcelo subiu até o quarto da filha e a encontrou deitada na cama, abraçada a um urso de pelúcia, olhando para o teto. Letícia, o que está acontecendo? Por que você não quer brincar? Não tenho vontade, papai, respondeu ela sem tirar os olhos do teto. Quer que eu compre um brinquedo novo para você? Aquela boneca que você viu na loja outro dia? Não quero nada, papai. Só queria ouvir o final da história da princesa. Marcelo suspirou. Talvez estivesse sendo um pouco rigoroso demais. Afinal, o que uma simples história poderia fazer de mal? Está bem, eu vou contar uma história para você, disse ele, sentando na beira da cama. O senhor sabe contar histórias? Perguntou Letícia com um fio de esperança na voz. Claro que sei. Era uma vez uma princesa que morava num castelo. Marcelo tentou improvisar uma história, mas logo percebeu que não tinha jeito para aquilo. Sua narrativa era confusa, sem graça, e ele notou que Letícia estava fazendo um esforço para parecer interessada. Papai, onde a princesa guardava seus tesouros? Perguntou Letícia. Nos cofres do castelo, é claro. Mas a tia Conceição disse que os verdadeiros tesouros ficam no coração. O senhor acha que ela estava errada? Marcelo se irritou novamente ao ouvir o nome de Conceição. Mesmo longe, aquela mulher ainda exercia influência sobre sua filha. Letícia, pare de falar dessa mulher. Ela só disse isso porque não tem nada na vida. Mas ela parecia feliz, papai. Mais feliz que muitas pessoas que têm muito dinheiro. Feliz? Ela é uma mendiga, Letícia. Como pode ser feliz? Não sei, papai, mas quando ela contava histórias, os olhos dela brilhavam. Igualzinho aos seus olhos quando o senhor me conta sobre quando era criança. Marcelo parou por um momento. Quando foi a última vez que havia contado para Letícia sobre sua infância? Quando foi a última vez que havia realmente conversado com ela sobre algo que não fosse escola ou comportamento? Nos dias seguintes, a situação só piorou. Letícia recusava-se a comer adequadamente e começou a ter pesadelos. Durante uma das noites, Marcelo a encontrou chorando no quarto. O que foi, minha filha? Sonhei que a princesa ficou presa na torre para sempre e nunca mais viu o mundo lá fora. Soluçou Letícia. Foi só um sonho ruim. Amanhã vai passar. Mas eu quero saber o que aconteceu com ela de verdade, papai.
A tia Conceição disse que toda história tem um final, e que alguns finais são tristes, mas outros são muito bonitos. Marcelo percebeu que precisava tomar uma decisão. Sua filha estava claramente sofrendo, e ele não aguentava mais vê-la daquele jeito. No dia seguinte, durante uma reunião importante com investidores japoneses, Marcelo recebeu uma ligação da escola de Letícia. Senhor Santana, precisamos que venha buscar Letícia. Ela desmaiou durante a aula de educação física. Marcelo largou tudo e correu para a escola. Encontrou Letícia na enfermaria, pálida e fraca. O que aconteceu? Perguntou ele desesperado. Papai, eu não estou me sentindo bem. Sinto um vazio aqui dentro, disse ela, colocando a mão no peito. O médico da escola conversou reservadamente com Marcelo. Senhor Santana, fisicamente Letícia está bem, mas ela apresenta sinais de depressão infantil. Alguma coisa está afetando o estado emocional dela. Marcelo sabia exatamente o que era, mas seu orgulho o impedia de admitir. Naquela noite, enquanto Letícia dormia, Marcelo ficou pensando na situação. Sua filha estava adoecendo por causa de uma história não terminada. Parecia absurdo, mas era a realidade. No dia seguinte, contra todos os seus princípios, Marcelo decidiu voltar à Praça da República. Precisava pelo menos entender melhor quem era aquela Conceição e por que ela exercia tanta influência sobre Letícia. Chegou à praça no horário habitual e encontrou Conceição no mesmo local, lendo silenciosamente. Ela levantou os olhos quando o viu se aproximar. Senhor Marcelo, não esperava revê-lo. Preciso conversar com você, disse ele, tentando manter a compostura. Sobre Letícia? Como ela está? Não muito bem, admitiu Marcelo. Ela está diferente desde que a proibi de vir aqui. Imagino que sim. Ela é uma criança muito sensível. Olha, não entendo o que você fez com minha filha, mas ela não consegue parar de pensar nessa história da princesa. Está até ficando doente por causa disso. Conceição fechou o livro e olhou diretamente nos olhos de Marcelo. Senhor Marcelo, posso perguntar uma coisa? Quando foi a última vez que o senhor realmente conversou com Letícia? Não sobre escola ou responsabilidades, mas sobre sonhos, medos, alegrias. Marcelo hesitou. A verdade era que, pensando bem, não se lembrava. Eu trabalho muito para dar a melhor vida possível para ela. Mas dar a melhor vida não é só dar coisas materiais. Uma criança precisa de atenção, carinho, tempo de qualidade. Você não tem o direito de me dar lições sobre como criar minha filha, retrucou Marcelo, mas sua voz não tinha a mesma firmeza de antes. Tem razão, não tenho esse direito, concordou Conceição. Mas tenho o direito de me preocupar com uma criança que claramente está carente de afeto. Carente de afeto? Eu amo minha filha mais que tudo na vida. Sei que ama. Mas amar e demonstrar amor são coisas diferentes. Letícia precisa sentir que é importante para você, não só como herdeira, mas como pessoa. Marcelo sentiu um nó na garganta. Havia verdade nas palavras de Conceição, por mais que doesse admitir. Você poderia terminar a história para ela, pediu ele, engolindo o orgulho. Só para ela melhorar. Depois disso você não precisa mais vê-la. Conceição sorriu tristemente. Senhor Marcelo, não é só a história que Letícia precisa. Ela precisa de você. Precisa que o pai dela seja presente em sua vida. Eu sou presente. Pago a melhor escola, os melhores cursos. Isso não é ser presente. Ser presente é estar lá quando ela tem medo no escuro. É conhecer qual é a cor favorita dela. É saber do que ela gosta de brincar. Marcelo se calou. Percebia que realmente não sabia essas coisas sobre Letícia. Se eu deixar você terminar a história, disse ele finalmente, você promete que depois disso não vai mais se aproximar dela? Eu prometo que farei o que for melhor para Letícia, respondeu Conceição. Naquela tarde, Marcelo buscou Letícia na escola pessoalmente, algo que raramente fazia. Papai, que surpresa boa, disse ela correndo para abraçá-lo. Tenho uma surpresa para você, disse Marcelo tentando sorrir. Vamos fazer uma visita rápida. Quando Letícia viu onde estavam indo, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Papai, o senhor vai deixar eu ouvir o final da história? Vou, mas só hoje, está bem? Letícia assentiu energicamente.
já correndo em direção a Conceição, que a recebeu com um sorriso caloroso. Letícia, como eu senti sua falta. Eu também senti sua falta, tia Conceição. O papai disse que posso ouvir o final da história da princesa. Conceição olhou para Marcelo, que permaneceu de pé, a alguns metros de distância. O senhor não vai sentar? Perguntou ela. Prefiro ficar em pé, respondeu Marcelo, claramente desconfortável. Papai, senta aqui do meu lado, pediu Letícia, dando tapinhas no chão. Marcelo olhou em volta, viu algumas pessoas passando e se sentiu constrangido com a ideia de sentar no chão da praça com sua roupa cara. Letícia, papai vai ficar em pé mesmo. Por favor, papai. A história fica mais gostosa quando todo mundo está junto. Conceição interveio suavemente. Senhor Marcelo, se o senhor preferir, posso contar a história outro dia. Não, exclamou Letícia. Papai, por favor? Só desta vez? Marcelo suspirou e, contrariando todos os seus instintos, sentou-se no chão ao lado da filha. Imediatamente sentiu as calças do terno sujarem com a terra, mas ao ver o sorriso radiante de Letícia, achou que talvez valesse a pena. Muito bem, disse Conceição, abrindo o livro. Vamos continuar a história da princesa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Conceição começou a contar com uma voz suave e envolvente. À medida que a história se desenrolava, Marcelo se viu sendo puxado para dentro da narrativa. A princesa da história havia descoberto que o verdadeiro tesouro não estava no castelo, mas nas experiências que viveu quando saiu da torre e conheceu pessoas simples que lhe ensinaram sobre amizade, coragem e amor. Marcelo observou Letícia durante a narrativa. Sua filha estava completamente absorta, com os olhos brilhando de encantamento. Fazia muito tempo que não havia assim tão feliz e envolvida com alguma coisa. Quando Conceição terminou a história, Letícia bateu palmas entusiasmada. Que final lindo! A princesa descobriu que os tesouros mais importantes não podiam ser guardados em cofres. Exato, confirmou Conceição. E agora ela sabia que poderia levar esses tesouros para qualquer lugar que fosse, porque eles estavam no coração dela. Marcelo se levantou, limpando a terra das roupas. Pronto, Letícia. Agora você já sabe o final. Vamos para casa. Tia Conceição, muito obrigada pela história, disse Letícia, abraçando a mulher. O senhor foi muito legal em deixar o papai ouvir também. Foi um prazer, querida. Agora vá com seu pai e seja uma menina feliz. Durante o caminho de volta, Letícia estava visivelmente mais animada. Papai, gostou da história? Foi interessante, admitiu Marcelo. A tia Conceição conta histórias muito bem, né? Parece que ela já viveu muitas aventuras na vida dela. Marcelo não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Havia algo na forma como Conceição contava histórias que realmente chamava a atenção. Não era só o conteúdo, mas a experiência e a sabedoria por trás das palavras. Nos dias seguintes, Letícia voltou ao normal. Voltou a comer bem, a brincar e a ser a criança alegre de sempre. Marcelo ficou aliviado, achando que o problema havia sido resolvido. Porém, uma semana depois, durante o jantar, Letícia fez uma pergunta que pegou Marcelo desprevenido. Papai, por que a tia Conceição vive na rua se ela é tão inteligente? Como assim, Letícia? Ela sabe muitas coisas, conta histórias lindas, parece ter estudado muito. Por que uma pessoa assim não tem uma casa como a nossa? Marcelo parou de comer. Realmente era uma pergunta intrigante. Conceição não parecia uma mendiga comum. Falava bem, demonstrava conhecimento e rede uma postura que não combinava com alguém que sempre viveu nas ruas. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas acabam nas ruas, Letícia. Nem sempre é fácil entender. Mas o senhor poderia ajudar ela, né, papai? O senhor tem muito dinheiro e ela não tem nada. Letícia, o mundo não funciona assim. Não podemos sair ajudando todo mundo que encontramos na rua. Mas ela não é qualquer pessoa, papai. Ela me ajudou quando eu estava triste. Marcelo suspirou. Sua filha tinha um coração bondoso, mas ainda era criança e não entendia como o mundo realmente funcionava. Contudo, nos dias seguintes,
Marcelo não conseguia parar de pensar em Conceição. Havia algo que o incomodava, uma sensação de que estava perdendo alguma informação importante. Durante uma tarde em que Letícia estava na aula de piano, Marcelo decidiu passar rapidamente pela Praça da República. Disse para si mesmo que era só para se certificar de que Conceição não estava tentando se aproximar de outras crianças. Encontrou-a no local habitual, mas desta vez ela não estava sozinha. Um homem idoso estava sentado ao lado dela, e Conceição estava lendo algo de um caderno manuscrito. Marcelo se aproximou discretamente e conseguiu ouvir parte da conversa. Dona Conceição, a senhora salvou minha vida, dizia o homem idoso. Se não fosse a senhora me ensinar a ler, eu nunca teria conseguido o emprego na padaria. Não exagere, seu Miguel. Você só precisava de uma oportunidade. O mérito é todo seu. Não, senhora. A senhora dedicou meses me ensinando, de graça, com paciência. Nunca vou esquecer disso. Marcelo se afastou rapidamente, confuso. Conceição ensinava pessoas a ler? Isso não fazia sentido. Se ela tinha essa capacidade, por que vivia nas ruas? Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Havia algo sobre Conceição que não se encaixava, e ele precisava descobrir o que era. No dia seguinte, decidiu contratar um investigador particular para descobrir mais sobre o passado de Conceição. Se ela ia estar de alguma forma conectada à vida de sua filha, ele queria saber exatamente com quem estava lidando. Uma semana depois, o investigador entregou um relatório que deixou Marcelo em choque. Conceição Ferreira, 58 anos, havia sido professora de literatura em uma escola pública por mais de 20 anos. Tinha mestrado em educação e havia sido reconhecida várias vezes por seu trabalho com crianças carentes. 5 anos atrás, havia perdido tudo em um processo judicial mal conduzido, onde foi falsamente acusada de desvio de verbas da escola. Marcelo continuou lendo, cada vez mais surpreso. Conceição havia tentado se defender, mas não teve recursos para contratar um advogado competente. Perdeu o emprego, a casa, as economias de uma vida toda. Sem conseguir outro trabalho devido ao processo judicial, acabou nas ruas. O que mais impressionou Marcelo foi descobrir que, mesmo vivendo nas ruas, Conceição continuava ensinando. Ela alfabetizava moradores de rua, contava histórias para crianças abandonadas e havia se tornado uma figura respeitada entre os menos favorecidos. Marcelo fechou o relatório e ficou pensando por muito tempo. Conceição não era uma aproveitadora tentando se beneficiar de sua família. Era uma mulher que havia dedicado a vida à educação e que, mesmo depois de perder tudo, continuava fazendo o que amava. Naquela tarde, quando foi buscar Letícia na escola, ela comentou algo que o fez refletir ainda mais. Papai, hoje na aula de português a professora disse que as pessoas mais ricas são aquelas que sabem compartilhar conhecimento. Lembrei da tia Conceição. Por que lembrou dela? Porque ela compartilha as histórias dela comigo, mesmo não ganhando nada com isso. A professora disse que isso é um tipo de riqueza que não se perde nunca. Marcelo olhou para sua filha pelo retrovisor. Letícia estava aprendendo lições de vida que ele mesmo havia esquecido ao longo dos anos. Naquela noite, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Marcelo foi novamente à Praça da República. Desta vez, ele tinha um objetivo específico. Conceição, preciso falar com você. É importante. Claro, senhor Marcelo. O que posso fazer pelo senhor? Primeiro, quero me desculpar. Julguei você sem conhecê-la. E isso foi errado da minha parte. Conceição pareceu surpresa. Não precisa se desculpar, senhor Marcelo. Entendo que quis proteger sua filha. Sim, mas fui injusto. Descobri sobre seu passado, sobre quem você realmente é. O rosto de Conceição se fechou um pouco. O que exatamente descobriu? Que você foi professora por mais de 20 anos, que perdeu tudo injustamente, que mesmo assim continuou ensinando e ajudando pessoas. Conceição suspirou. E agora? Vai usar isso de alguma forma contra mim? Não. Na verdade, vim fazer uma proposta. Letícia está precisando de uma professora particular de literatura. Gostaria que você considerasse aceitar o trabalho.
Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Marcelo, agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Por quê? Oferecerei um salário excelente, e você poderia alugar um apartamento, reconstruir sua vida. Não é questão de dinheiro, interrompeu Conceição. É que aprendi a viver de forma simples. Não preciso de muito para ser feliz. Mas você poderia ajudar Letícia oficialmente. Ela tem muito talento e poderia se beneficiar de alguém com sua experiência. Conceição olhou para Marcelo com atenção. Posso fazer uma pergunta? Por que realmente está oferecendo isso? Marcelo hesitou antes de responder. Porque percebi que minha filha aprendeu mais sobre vida em algumas tardes com você do que em anos na melhor escola particular da cidade. E por quê? Porque talvez eu também tenha algo a aprender. O que o senhor tem a aprender? Como ser um pai melhor, como dar para minha filha o que realmente importa, não só o que o dinheiro pode comprar. Conceição sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Senhor Marcelo, posso sugerir algo diferente? Claro. Que tal se, ao invés de me contratar, o senhor começasse a participar das nossas sessões de histórias? Letícia ficaria muito feliz em ter o pai presente, e o senhor poderia aprender junto com ela. Marcelo considerou a proposta. Era inusitada, mas havia algo apelativo na ideia. Você continuaria vivendo nas ruas? Por enquanto, sim. É onde me sinto útil. Há muitas pessoas aqui que precisam de apoio. Mas eu poderia, pelo menos, ajudar de outras formas, talvez financiar materiais para seus projetos de alfabetização. Conceição pensou por um momento. Isso seria muito bom. Há muitas crianças de rua que poderiam se beneficiar de livros e materiais escolares. Então está combinado. Você continua contando histórias para Letícia, eu participo quando possível e financio seus projetos de educação. Há uma condição, disse Conceição. Qual? O senhor precisa aprender a contar histórias também. Letícia precisa ouvir histórias contadas pelo próprio pai. Marcelo riu nervosamente. Não tenho jeito para essas coisas. Todo mundo tem jeito para contar histórias, senhor Marcelo. Só precisa praticar e, principalmente, colocar amor nas palavras. Naquela tarde, Marcelo surpreendeu Letícia buscando-a na escola pessoalmente. Papai, 2 vezes na mesma semana? Que surpresa! Tenho uma proposta para você, Letícia. Que tal se 2 vezes por semana fôssemos juntos visitar a Conceição na praça? Letícia não conseguiu conter a alegria. Sério, papai? O senhor vai deixar? Não só vou deixar, como vou participar. Vou aprender a contar histórias também. Papai, isso é a melhor coisa que já me aconteceu. Nos meses seguintes, as tardes de terça e quinta-feira se tornaram sagradas para Marcelo e Letícia. Eles se encontravam com Conceição na praça, e ela ensinava para ambos a arte de contar histórias. No início, Marcelo se sentia constrangido sentando no chão da praça com seu terno caro, mas logo descobriu que aqueles momentos eram os mais preciosos da sua semana. Era quando realmente conversava com Letícia, quando conhecia seus sonhos, medos e pensamentos. Conceição se mostrou uma professora extraordinária. Ela não apenas contava histórias, mas ensinava sobre a importância da imaginação, da empatia e da conexão humana. Senhor Marcelo, disse ela numa tarde, toda a história que contamos deixa uma marca em quem ouve. Por isso é importante escolher histórias que transmitam valores positivos. Como você aprendeu a fazer isso tão bem? Perguntou Marcelo. Anos de prática e muita observação. Cada criança responde de forma diferente. Então precisamos adaptar nossa forma de contar. Marcelo começou a entender que Conceição havia encontrado sua verdadeira vocação. Ela não estava nas ruas por fracasso, mas por escolha. Havia descoberto que podia fazer mais diferença ali do que dentro de uma sala de aula formal. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Conforme os meses passavam, Marcelo notou mudanças significativas em sua relação com Letícia. Eles conversavam mais, riam juntos e compartilhavam momentos que antes eram raros. Letícia se tornou mais comunicativa e confiante.
e Marcelo descobriu aspectos da personalidade da filha que não conhecia. Durante uma das tardes na praça, Letícia fez uma pergunta que tocou profundamente Marcelo. Papai, antes o senhor não gostava da tia Conceição. Por que mudou de ideia? Marcelo pensou cuidadosamente antes de responder. Porque aprendi que, às vezes, julgamos as pessoas pela aparência, sem conhecer suas histórias. A tia Conceição me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que podemos dar aos outros. E o que o senhor pode dar, papai? Tempo, atenção, carinho. E estou aprendendo que esses são os presentes mais valiosos que posso te oferecer. Conceição sorriu ao ouvir a conversa. Senhor Marcelo, posso dizer que ficou muito bom em contar histórias. Letícia fica radiante quando o senhor conta. Obrigado, Conceição. Você me ensinou muito mais do que contar histórias. Me ensinou a ser pai de verdade. Naquele momento, Letícia se levantou e abraçou os dois ao mesmo tempo. Vocês são as pessoas mais importantes do mundo para mim, disse ela. Papai, posso pedir uma coisa? Claro, minha filha. Posso chamar a tia Conceição para jantar em casa um dia? Quero que ela conheça a mamãe e que a mamãe conheça ela. Marcelo olhou para Conceição, que parecia hesitante. Seria uma honra recebê-la em nossa casa, disse ele sinceramente. Não sei se seria apropriado, respondeu Conceição. Por favor, tia Conceição, vai ser muito divertido, insistiu Letícia. Conceição acabou aceitando, e no sábado seguinte foi até a casa da família Santana. Marina, esposa de Marcelo, ficou inicialmente surpresa, mas logo se encantou com a sabedoria e gentileza de Conceição. Durante o jantar, Conceição contou algumas de suas histórias, e Marina ficou impressionada com o conhecimento e a experiência da mulher. Conceição, Marcelo me contou sobre seu passado. Lamento muito pelo que passou, disse Marina sinceramente. Obrigada, Marina, mas aprendi que cada experiência difícil nos ensina algo importante. Se não tivesse perdido tudo, talvez nunca tivesse descoberto minha verdadeira missão na vida. Que missão? Perguntou Marina. Levar conhecimento e esperança para quem mais precisa. Dentro de uma sala de aula, eu alcançava 20 ou 30 crianças. Nas ruas, alcanço centenas. Marcelo ficou emocionado ao perceber como Conceição havia transformado sua tragédia pessoal em propósito de vida. Após o jantar, enquanto Letícia mostrava seus livros para Conceição, Marina conversou com Marcelo. Ela é uma pessoa extraordinária, disse Marina, e vejo como Letícia mudou desde que a conheceu. Nossa filha está mais madura, mais empática. É verdade. E eu também mudei. Conceição me fez ver que estava sendo um pai ausente, mesmo estando fisicamente presente. Você quer fazer alguma coisa para ajudá-la mais? Já estou financiando seus projetos de alfabetização, mas gostaria de fazer algo maior. Só não sei se ela aceitaria. Naquela noite, depois que Conceição foi embora, Letícia foi conversar com os pais. Mamãe, papai, eu tive uma ideia. Qual ideia, minha filha? Perguntou Marina. Que tal se fizéssemos uma biblioteca pública para as pessoas da rua? Um lugar onde a tia Conceição pudesse ensinar muita gente ao mesmo tempo? Marcelo e Marina se entreolharam, impressionados com a maturidade da sugestão. É uma ideia interessante, Letícia, disse Marcelo, mas seria um projeto muito grande e complicado. Mas o senhor sempre diz que quando queremos muito alguma coisa, encontramos um jeito de conseguir. Marcelo sorriu. Sua filha estava usando suas próprias palavras contra ele. Nos dias seguintes, Marcelo não conseguiu parar de pensar na sugestão de Letícia. Ele tinha recursos suficientes para financiar um projeto social desse tipo, e seria uma forma concreta de retribuir tudo o que Conceição havia feito por sua família. Decidiu pesquisar sobre o assunto e descobriu que havia um prédio abandonado no centro da cidade que poderia ser reformado para esse propósito. Era próximo à Praça da República e ficaria em local de fácil acesso para a população de rua. Marcelo marcou uma reunião com sua equipe de arquitetos e apresentou a ideia. Todos ficaram surpresos com a proposta, mas se mostraram entusiasmados com o desafio. Enquanto isso, ele continuava suas tardes com Letícia e Conceição, sem mencionar o projeto que estava desenvolvendo.
Queria ter tudo bem planejado antes de apresentar a proposta. Durante uma dessas tardes, Conceição comentou sobre as dificuldades que enfrentava para conseguir um local adequado para suas aulas de alfabetização. O inverno está chegando, e ensinar ao ar livre vai ficar complicado, disse ela. Às vezes conseguimos usar o salão de uma igreja, mas não é sempre disponível. Conceição, disse Marcelo, posso fazer uma pergunta hipotética? Claro. Se você pudesse ter um local próprio para seus projetos de educação, como seria esse lugar ideal? Conceição pensou por um momento. Seria um lugar acolhedor, com muitos livros, mesas para escrever, talvez uma pequena cozinha para oferecer um lanche para quem está estudando. E, principalmente, seria um lugar onde as pessoas se sentissem bem-vindas, independentemente de sua situação na vida. Letícia bateu palmas. Seria como uma biblioteca mágica. Isso mesmo, Letícia. Uma biblioteca onde as pessoas não apenas pegassem livros emprestados, mas onde pudessem aprender, conversar, se sentir valorizadas. Marcelo sorriu. A descrição de Conceição batia exatamente com o que ele estava planejando. 2 semanas depois, os arquitetos apresentaram o projeto preliminar. Era perfeito. Um espaço amplo e acolhedor, com área de leitura, salas para aulas, uma pequena cozinha e até um pequeno auditório para sessões de contação de histórias. Marcelo decidiu que era hora de apresentar a proposta para Conceição. Durante uma tarde na praça, depois que Letícia terminou de contar uma história que havia criado, Marcelo se dirigiu a Conceição. Conceição, tenho algo para mostrar a você. Ele abriu a pasta com os desenhos do projeto arquitetônico. O que é isso? Perguntou ela curiosa. É um centro de educação e cultura que gostaria de construir. Um lugar onde você pudesse desenvolver seus projetos de forma mais ampla. Conceição olhou os desenhos com atenção crescente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Marcelo, isso é lindo, mas deve custar uma fortuna. O dinheiro não é problema. A questão é, você toparia coordenar um projeto desse tamanho? Eu não sei se estou preparada para tanta responsabilidade. Letícia se juntou à conversa. Tia Conceição, o senhor é a pessoa mais preparada do mundo para isso. Olha quantas pessoas já aprenderam a ler com a senhora. Letícia tem razão, concordou Marcelo. Você tem experiência, vocação e principalmente amor pelo que faz. Essas são as qualificações mais importantes. Conceição ficou em silêncio por um longo tempo, observando os desenhos. Se eu aceitar, disse ela finalmente, teria algumas condições. Quais? Perguntou Marcelo. Primeira, o centro seria aberto para todas as pessoas, sem distinção. Segunda, parte do espaço seria dedicada exclusivamente para moradores de rua. Terceira, você e Letícia teriam que continuar participando das atividades. Marcelo sorriu. Todas as condições são aceitas. Na verdade, eu insisto na terceira. Letícia pulou de alegria. Papai, isso quer dizer que vamos ter uma biblioteca de verdade para as nossas histórias? Sim, minha filha. E você vai ajudar a tia Conceição a escolher os livros infantis. Conceição se levantou e abraçou Marcelo. Obrigada. Não apenas pelo projeto, mas por ter me devolvido a esperança de que posso fazer uma diferença ainda maior na vida das pessoas. Quem deveria agradecer sou eu, respondeu Marcelo. Você me ensinou a ser um pai melhor e me mostrou que a verdadeira riqueza está nas relações humanas. Os meses seguintes foram intensos. Marcelo se envolveu pessoalmente em todos os aspectos da construção do centro, desde a escolha dos materiais até a seleção dos livros para a biblioteca. Conceição participou ativamente do planejamento, sugerindo modificações que tornariam o espaço mais funcional para o público que atenderiam. Ela insistiu, por exemplo, que houvesse chuveiros e um local para lavar roupas, entendendo que muitas pessoas precisariam dessas facilidades básicas antes de poderem se concentrar nos estudos. Letícia se tornou uma espécie de embaixadora do projeto, contando para todos os colegas de escola sobre a biblioteca que estava sendo construída. Sua professora ficou tão impressionada que sugeriu que a escola fizesse uma parceria para a doação de livros. Durante esse período, a relação entre Marcelo e Conceição
evoluiu de desconfiança para respeito mútuo e, finalmente, para uma amizade genuína. Conceição se tornou uma espécie de conselheira da família, não apenas em questões relacionadas à educação de Letícia, mas em aspectos mais amplos da vida. Conceição, disse Marcelo numa tarde, posso confessar uma coisa? Claro. No início eu estava com medo de que você fosse uma má influência para Letícia. Agora percebo que você foi a melhor influência que ela poderia ter. Por quê? Porque você ensinou a ela que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar. Essa é uma lição que eu mesmo estava precisando aprender. E aprendeu? Estou aprendendo. Todos os dias. 6 meses depois, o Centro de Educação e Cultura Conceição Ferreira foi inaugurado. O nome havia sido uma sugestão de Letícia, apoiada entusiasticamente por Marcelo. A inauguração foi um evento emocionante. Dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas por Conceição ao longo dos anos vieram prestigiar. Havia ex-moradores de rua que agora tinham emprego e moradia, crianças que ela havia alfabetizado, idosos que ela havia ensinado a escrever o próprio nome. Durante a cerimônia, Conceição foi convidada a falar. Há alguns anos, eu achava que minha vida havia acabado quando perdi tudo. Hoje percebo que aquilo foi na verdade um recomeço. Se não tivesse passado pelas ruas, nunca teria conhecido tantas pessoas extraordinárias que me ensinaram sobre resistência, solidariedade e esperança. Ela olhou para Marcelo e Letícia na plateia. E nunca teria conhecido uma família que me mostrou que é possível transformar desconfiança em amizade, preconceito em compreensão e recursos em oportunidades para outros. Marcelo se levantou para fazer sua fala. Este centro existe porque uma mulher extraordinária me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. Conceição, obrigado por ter transformado não apenas a vida da minha filha, mas a minha também. Letícia subiu ao palco sem ter sido convidada. Posso falar também? Perguntou ela, causando risos na plateia. Claro, minha filha, disse Marcelo. Quero agradecer à tia Conceição por ter me ensinado que as melhores histórias são aquelas que a gente vive, não só as que a gente lê. E quero agradecer ao meu papai por ter aprendido a viver histórias bonitas comigo. A plateia se emocionou, e Conceição secou as lágrimas discretamente. Nos meses seguintes, o centro se tornou um sucesso. Funcionava como biblioteca pública durante o dia e oferecia aulas de alfabetização, cursos profissionalizantes e oficinas de artes no período noturno. Conceição finalmente aceitou sair das ruas e alugar um pequeno apartamento próximo ao centro, mas manteve sua vida simples e seu foco no trabalho social. Marcelo e Letícia continuaram frequentando o centro regularmente. Marcelo havia descoberto que tinha talento para ensinar matemática básica para adultos, enquanto Letícia se especializou em contar histórias para crianças pequenas. A relação entre pai e filha se fortaleceu imensamente. Marcelo aprendeu a equilibrar melhor trabalho e vida familiar, e Letícia desenvolveu uma consciência social que impressionava a todos. Durante uma tarde no centro, quase um ano após a inauguração, Conceição estava organizando uma nova remessa de livros quando Marcelo a procurou. Conceição, você está feliz com os resultados do centro? Mais do que feliz, Marcelo, estou realizada. Ver tantas pessoas aprendendo, crescendo, transformando suas vidas, não há sensação melhor no mundo. Fico feliz em ouvir isso, mas tenho outra pergunta. Você se arrepende de ter perdido sua vida anterior? Conceição pensou por um momento. Sabe, Marcelo, durante muito tempo eu senti raiva, revolta, autocomiseração, mas hoje entendo que tudo fez parte de um caminho maior. Se não tivesse passado por aquela experiência, nunca teria desenvolvido a empatia e a compreensão que tenho hoje por pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu nunca teria aprendido as lições mais importantes da minha vida, acrescentou Marcelo. Letícia chegou correndo, interrompendo a conversa. Tia Conceição, papai, venham ver. A dona Joana conseguiu escrever uma carta inteira para o filho dela.
Eles foram até onde estava Dona Joana, uma senhora de 67 anos que havia começado a aprender a escrever 3 meses antes. Dona Conceição, olha só, disse Dona Joana com os olhos brilhando. Consegui escrever para meu filho que mora em outro estado. Ele vai ficar tão surpreso. Conceição abraçou a senhora carinhosamente. Estou muito orgulhosa da senhora, Dona Joana. Nunca é tarde para aprender coisas novas. Marcelo observou a cena e sentiu uma emoção profunda. Aquele centro havia se tornado muito mais do que um projeto filantrópico. Era um lugar onde vidas eram transformadas diariamente, onde dignidade era restaurada, onde sonhos eram realizados. Naquela noite, durante o jantar em família, Letícia fez uma observação que tocou Marcelo profundamente. Papai, hoje eu percebi uma coisa. O que foi, minha filha? A tia Conceição não é rica como a gente, mas ela tem uma riqueza diferente. Ela é rica de histórias, de conhecimento, de amor pelas pessoas. E qual tipo de riqueza você acha mais importante? Perguntou Marina. Acho que as duas são importantes, respondeu Letícia com sabedoria surpreendente para sua idade. O dinheiro ajuda a gente a fazer coisas boas como o centro, mas o amor e o conhecimento é que fazem a vida valer a pena. Marcelo e Marina se entreolharam, orgulhosos da maturidade de sua filha. Onde você aprendeu isso, Letícia? Perguntou Marcelo. Com vocês dois e com a tia Conceição. Vocês me ensinaram que a vida fica mais bonita quando a gente divide o que tem com outras pessoas. 2 semanas depois, o centro recebeu uma visita especial. O secretário de Educação da cidade veio conhecer o projeto e ficou tão impressionado que propôs uma parceria com a prefeitura para replicar o modelo em outros bairros. Conceição ficou radiante com a proposta, mas pediu tempo para pensar. É uma oportunidade incrível, disse ela para Marcelo, mas tenho medo de que o projeto perca sua essência se crescer muito rápido. O que você acha que devemos fazer? Perguntou Marcelo. Que tal começarmos com um segundo centro e vermos como evolui? Se der certo, aí pensamos em expandir mais. Mas, ótima ideia. E já sei onde pode ser o segundo centro. Onde? Na região onde você morava antes dos problemas. Seria uma forma de você retribuir aquela comunidade também. Conceição ficou emocionada com a sugestão. Seria perfeito, Marcelo. Há muitas crianças naquela região que poderiam se beneficiar. Nos meses seguintes, o segundo centro Conceição Ferreira foi planejado e construído. Desta vez, Letícia participou ativamente do projeto, dando sugestões sobre como tornar o espaço mais atrativo para crianças. Durante a inauguração do segundo centro, Conceição fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Há 3 anos, eu era uma mulher amargurada, que achava que a vida havia sido injusta comigo. Hoje sou uma mulher realizada, que entende que cada experiência difícil foi uma oportunidade de crescimento. Aprendi que não importa quantas vezes a gente cai, o que importa é quantas vezes a gente se levanta e ajuda outros a se levantarem também. Marcelo, que estava na plateia com Letícia, sentiu lágrimas nos olhos. Aquela mulher extraordinária havia transformado completamente sua perspectiva de vida. Após a cerimônia, Letícia se aproximou de Conceição. Tia Conceição, posso te contar um segredo? Claro, querida. Quando eu crescer, quero ser igual à senhora. Quero ajudar pessoas e contar histórias que transformem vidas. Conceição abraçou Letícia carinhosamente. Você já está fazendo isso, minha querida. Cada história que você conta para as crianças aqui no centro já está transformando vidas. É verdade? É sim. E sabe o que mais? Você já transformou a vida mais importante de todas. Qual? A do seu pai. Ver como ele mudou desde que nos conhecemos é a história mais bonita que eu já presenciei. Letícia olhou para Marcelo, que estava conversando com algumas pessoas sobre os projetos futuros dos centros. É verdade que o papai mudou muito. Antes ele só falava de trabalho. Agora ele sabe contar histórias lindas e se preocupa em ajudar as pessoas. E isso aconteceu porque ele tem uma filha muito especial que o ensinou sobre o que realmente importa na vida. Naquela noite, Marcelo estava em seu escritório em casa,
finalizando alguns documentos quando Letícia apareceu na porta. Papai, posso entrar? Claro, minha filha. O que foi? Queria agradecer. Agradecer o quê? Por ter deixado a tia Conceição fazer parte da nossa vida, por ter construído centros, por ter aprendido a contar histórias, por ter se tornado o melhor pai do mundo. Marcelo se levantou e abraçou sua filha. Sabe, Letícia, eu é que deveria agradecer a você. Por quê? Porque você me mostrou o que realmente importa. Se você não tivesse insistido para ouvir as histórias da Conceição, eu nunca teria aprendido as lições mais valiosas da minha vida. Que lições? Que o sucesso verdadeiro é ver outras pessoas felizes, que o tempo que passamos com quem amamos vale mais que qualquer dinheiro, e que às vezes as pessoas mais sábias são aquelas que a sociedade considera como perdedoras. A tia Conceição não é perdedora, papai. Ela é uma vencedora. Tem razão. Ela venceu a amargura, venceu o ressentimento, venceu a desesperança e nos ensinou que todos podemos vencer também. Fim da história. Agora conte para a gente o que achou dessa história emocionante. Você acredita que Marcelo tomou a decisão certa ao dar uma chance para a Conceição? Deixe seu comentário sincero, compartilhando sua opinião conosco. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.